mesmo por algo. Então eu sei que nós todos somos pentecostalíssimos, mas a gente, no momento de orar, nós oramos baixo. Pastor Milton, aqui está o pão, aqui está o vinho, aqui estamos nós. E depois, no final, nós vamos todo mundo voluntariamente colocar uma oferta aqui, tá? Porque esse local todinho é mantido só por voluntários. Vem médicos, engenheiros, dentistas, políticos, se voluntariar por 3 meses aqui para cuidar do lugar. Crentes, claro, né? Todos crentes. Tá? Então, com vocês. Queridos, Jesus, todo lugar que ele chegava, todo lugar, ele dizia Shalom Aleichem, dizer paz seja convosco. Paz seja convosco. O Evangelho de João, capítulo 20, diz, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada. E aí eu volto a dizer, estamos neste lugar. Então a gente pode dizer assim, no primeiro dia da semana, daqui a pouquinho, Maria Madalena veio a este lugar. Veio aqui. Que privilégio, né? Eu acredito que foi exatamente aqui. Eu acredito. Sendo ainda escuro, de madrugada, estava de sábado para domingo, viu que a pedra fora removida. Vocês viram a pedra? Ali havia um lugar onde se removia a pedra. Aí ela viu e correu. Ela imaginou roubar o corpo do mestre. E foi ter com Simão Pedro e o outro discípulo a quem Jesus amava. João está se referindo aqui a ele mesmo. E disse-lhes, tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Ela não imaginava o que havia acontecido. Não passava pela sua cabeça o que havia acontecido. Então saíram Pedro e o outro discípulo, João, e veio a este lugar, veio aqui, onde nós estamos. Corriam os dois juntos, mas o outro discípulo correu mais ligeiro do que Pedro. É como se João dissesse assim, eu estava com melhor preparo físico do que Pedro. Chegou primeiro ao sepulcro. João chegou primeiro aqui. E abaixando viu os panos de linho dobrados. Todavia não entrou. Ele chegou dali da porta, colocou assim, olhou, viu. E como o João Batista falou, alguma coisa incomum. Não era comum os panos estarem ali deixados, muito menos dobrados. E aí diz o texto que João chega e não entra, mas chegou então Simão, o ousado Simão. E ele entrou, ele chegou depois, mas ele entrou. E ele constatou realmente que ali estava os panos deixados ali, e havia um lenço dobrado. E diz aqui que aquele lenço que estava sobre a cabeça de Jesus não estava junto com os outros panos, mas estava à parte, dobrado. E aí foi que João entrou e viu, e diz aqui, e creu. Entrou, viu e creu. Simplesmente está registrado isso aqui. Interessante é que algumas lições aqui que nós precisamos aprender. Primeiro que João foi o mais apressado, mas ele chegou e não entrou. Pedro, ele não conseguiu chegar mais depressa. Não conseguiu chegar primeiro.
mas quando ele chega, ele é ousado e ele entra. É isso que nós precisamos, essa ousadia. Volto a dizer, deixemos de ser guardadores de jumentos e ter a ousadia de entrar no Santo dos Santos, porque hoje nós temos um sumo sacerdote que nos assegura isso. Amém. E Jesus estava deixando ali uma senha para eles. Ele teve o cuidado, diz o texto aqui, de dobrar aquele lenço. E todo judeu sabia que um lenço dobrado dizia alguma coisa. Todo judeu que tinha um escravo e que era servido à mesa, quando o escravo trazia, servia, tinha um momento que ele estava satisfeito e ele então, como se fosse um guardanapo, ele deixava o guardanapo como se usado em cima da mesa. E às vezes havia visita ali, o escravo bem ensinado, ele já sabia, olhando para aquele lenço ali amassado, ele já sabia que o seu senhor já estava satisfeito e não trazia mais comida. Mas tinha um momento que, às vezes, o senhor, ele apenas dera uma parada, porque chegou uma visita, chegou alguém importante, ou ele necessitou, de alguma forma, parar. E então ele, ao invés de deixar aquele lenço amassado, ele dobrava aquele lenço. E quando o escravo, o servo, via aquele lenço dobrado, ele sabia que o que o seu senhor estava querendo dizer. Ele estava dizendo: eu não estou aqui, mas eu retornarei. Vou voltar. Jesus estava dizendo para Pedro e para João: eu não estou aqui, mas eu retornarei. Amém. Eu voltarei. E diz o texto que ele viu e creu. Mas ele diz algo mais importante ainda para mim e para você. Porque João viu e creu. Pedro viu e creu. Eles viram e creram. Jesus disse que mais bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Amém. Glória a Deus. Nós não vimos o lenço dobrado. Nós estamos aqui no jardim do túmulo. Fomos agora ao túmulo, mas não vimos o lenço dobrado. Nós não vimos, mas cremos. Amém. E ele voltará. Amém. E ele está aqui. Amém, Jesus. Ele diz: onde tiver dois ou mais reunidos em seu nome, ele está presente. Amém, Jesus. E nós vamos celebrar nessa tarde inesquecível, memorável, para todo sempre, comer da sua carne, beber do seu sangue, neste lugar, exatamente neste lugar, onde ele disse: eu voltarei. Amém. Glória a Deus. Eu estou de volta. Amém, Jesus. Outra coisa interessante é que Lucas registra que quando eles chegam, principalmente Maria, ela encontra dois anjos. Um na cabeceira, o outro na ponta do lugar onde foi deixado o corpo do Senhor. E se você observar, os anjos estavam um frontal para o outro, um à direita, o outro à esquerda, os dois de frente. Isso lembra da Arca da Aliança, mais propriamente do propiciatório. Na tampa da arca, no lugar do sacrifício, haviam dois anjos frontais. O Senhor, ele não é apenas um sacrifício, um mero sacrifício. Porque o Senhor não coloca dois anjos esculpidos como na arca. O que vem para este lugar são dois anjos reais, dizendo que Ele, o nosso Senhor,
é o sacrifício real. Amém. É o sacrifício vivo. Amém. Ele se entregou por mim e por você. Amém, E esse que nós Jesus. vamos celebrar hoje à tarde. Amém. Aproveite esse momento. Pastor Milton, e por isso a felicidade entre nós. A gente olha feliz. Por Estamos isso. felizes nessa tarde. Somos mais do que felizes. Somos mais do que bem-aventurados. Diga quem está do seu lado, você é mais do que Mais bem-aventurado. que bem-aventurado. Queridos, boa tarde. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu já tive a oportunidade de estar aqui em Israel algumas vezes. Mas confesso que essa tarde tem sido algo especial. Ao chegar, não precisei nem entrar, ao chegar aqui frente àquele túmulo, a minha alma começou a borbulhar, a ferver por dentro. Sabe por quê, irmão? Tudo que nós cremos passa ali. Tudo que nós acreditamos, a base da nossa fé, está ali. Naquele túmulo vazio. E pode ser que alguém há de escarnecer, de debochar, que a base de fé daqueles que creem em Cristo Jesus é um túmulo vazio. Você pode dar glória a Deus por isso. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque, como foi dito, Ele ressuscitou e está à destra do Pai. E nessa tarde nós vamos ter uma oportunidade única de estar no local onde um dia o corpo dele esteve, onde um dia as mulheres saíram com a motivação certa